Difícil de acontecer a zebra. Corinthians e Ituano, porque o Ituano foi o 12º colocado entre 16 equipes, chegou na última rodada lutando contra o rebaixamento e como estava em um grupo no qual as outras equipes, com exceção do Corinthians, pontuaram muito baixo, os dois rebaixados, por exemplo, a Ferroviária e o São Bento estavam nesse mesmo grupo, acabou sobrando para o Ituano, que foi quem mais fez pontos ali desses três times. E assim o Ituano chega nas quartas de final do Campeonato Paulista. Acrescento a isso o seguinte, o Corinthians em casa tem sido muito forte, tem jogado bem, um futebol envolvente, de qualidade. Fora, parece outro time, não consegue um desempenho nem próximo ao que tem quando joga em Itaquera diante da sua torcida. Isso me faz acreditar que o Corinthians passa com alguma tranquilidade. Eu acho, todos os times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para mim, têm certa tranquilidade para enfrentar esses jogos das quartas de final. Lembrando que é um jogo único, o empate leva pênalti, futebol tem essas coisas, tudo pode acontecer, uma chuva atrapalhar o estilo de jogo da equipe, uma expulsão no início do jogo, tudo pode acontecer. Mas os times de Série A, para mim, têm certa tranquilidade para passar todos para as semifinais do Campeonato Paulista. Estava aqui pesquisando a última vitória do Ituano sobre o Corinthians. 2-1 no Campeonato Paulista de 2007, 2 gols do Sorato. Sorato. O técnico do Corinthians era o Emerson Leão. E depois disso foram 10 confrontos entre Ituano e Corinthians, 12 confrontos com 10 vitórias do Corinthians e 2 empates. Eu também não acredito que o Corinthians vá... Pelo padrão de jogo que a equipe tem apresentado nesse ano, nessa temporada, com meio de campo bem dinâmico, com muito toque de bola, e 2 atacantes de muita força física ali na frente, com o Yuri Alberto e o Roger Guedes, eu acredito que o Corinthians passe bem. O Renato Augusto é a dúvida aí para esse confronto, né? A gente viu no último jogo em Itaquera, o Renato sendo substituído, sentiu o joelho e pediu para seguir, ele até pediu para seguir no jogo, mas aí sentiu que não ia dar, por precaução. Ele acabou sendo substituído, está fazendo um reforço muscular intensivo a fim de conseguir jogar essa partida das quartas de final do Campeonato Paulista no final de semana que vem, no domingo, contra o Ituano. O pessoal do Corinthians está otimista em relação à participação do Renato e com ele o time é outro, né, Grafa? É outro, né? Um jogador super decisivo, né? Super importante nesse sistema de jogo do Corinthians. É o pensador, né? O cara que pensa. As principais jogadas e articulações passam pelo pé dele. Um jogador super inteligente. Que quando ele está fora, o Corinthians sente bastante. Mesmo com um bom momento do Yuri, do Roger, de jogadores importantes, do Fausto voltado bem. Paulinho voltou a marcar gols, mas o Renato Augusto é o principal articulador da equipe do Corinthians.